Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Raquel Landim, analista de economia e este é o CNN Líderes. Todas as semanas eu recebo aqui CEOs, empreendedores, líderes que administram empresas que são referências de mercado. Aos poucos, a economia brasileira começa a reabrir após o isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, mas alguns setores acabaram no final da fila da reabertura, entre eles as academias de ginástica. Para falar dos prejuízos provocados pela pandemia e da estratégia de retomada, conversamos aqui no estúdio, respeitando os protocolos sanitários de segurança, com Edgar Corona, dono das redes de academia Biorritmo e Smart Fit. Edgar, seja muito bem-vindo ao Líderes, é um prazer ter você aqui. Vou começar te perguntando da notícia do momento, né? Segunda-feira, São Paulo vai permitir a reabertura das academias depois de quase 4 meses parados. Vocês estão prontos? Que medidas vocês estão adotando? Deixa eu contar uma história para você, assim, né? No dia 15 de fevereiro eu estava fora do Brasil e não sei por que eu comecei a assistir a Rai, TV italiana. E a gente percebeu que aquilo ia acabar acontecendo no Brasil, né? A gente tem a sorte, por causa do tamanho da Smart. A Smart hoje é a maior rede de academias fora dos Estados Unidos. É a terceira do mundo, são 449 lojas, 12 países da América Latina, ou seja, 55% da operação está no Brasil, 45% fora, né? Por conta desse tamanho, nós tivemos a sorte de participar, né, de toda segunda-feira, de um grupo que discutia os efeitos da pandemia, né? Então tinha o maior da China, tinha o maior da Alemanha, tinha o maior da Europa continental, tinha os dois maiores da Inglaterra, o maior da Escandinávia. Você foi vendo então a pandemia chegar, foi vendo o furacão passar, né? Uau. E ao mesmo tempo, assim, como essa crise não tem manual, nós começamos a ver, né, o que aconteceu e como foi o fechamento e como deveria ser a reabertura, né? Então, a gente começou a ver quais foram as medidas de segurança que aconteceram na China, depois em Singapura, depois na Europa continental. E isso nos permitiu, quer dizer, a gente tomou uma iniciativa, né? Nós, no dia 15 de março, independente de decretos ou não, nós decidimos fechar todas as nossas lojas na América Latina como um todo. Nós fechamos 849 lojas, quer dizer, estacionar um transatlântico, né? Porque como é que separa 12 países, da Guatemala até o Brasil, passando por Argentina, Paraguai, Equador. Mas por que você tomou essa iniciativa antes da determinação dos governos? Porque já existia dentro dos nossos clientes, né, o receio ou desconforto né? Então, assim, nós nos antecipamos uma semana, 10 dias, porque a gente entendia que isso ia efetivamente acontecer. E era muito melhor você fazer isso ordenado do que fazer no forceps, né? Então, a gente tomou essa atitude. Fechamos o México, nós somos a maior do México, somos a maior da Colômbia, somos a maior do Peru. Então, todos os países com as nossas equipes locais foram fechando. E isso nos deu tempo de organizar, inclusive, como preservar essas equipes, né? Porque a gente só consegue, né, vamos olhar, estou fazendo um passo para trás, construir 190 clubes no ano. Só conseguimos construir 190 clubes em 12 países, ou seja, mais de um a cada 2 dias, porque nós temos equipes assim, com gestão horizontal muito estruturadas, né? E esse é o nosso maior patrimônio, nosso time, né? Então, como cuidar deles e como não perdê-los, né? Então, foi um trabalho de 15 dias entendendo o que fazer, né, com o nosso time e o que fazer com o nosso cliente foi muito simples, né? No dia 15 de março, se interrompeu todas as cobranças, nós fechamos todas as unidades, então não tinha muito o que fazer, interrompemos tudo, congelamos tudo e estamos do 15 de março até agora com zero receita, né? Então, zero receita, como é que a gente ajustava com os nossos parceiros, donos de imóvel, né, os aluguéis, como é que a gente ajustava para pagar essa turma para não... Você está falando sobre vários assuntos interessantes, vou pontuar um pouquinho para o nosso telespectador entender bem. Passado 4 meses aí fechados, vocês já sabem o tamanho do prejuízo? Então, nós reduzimos... Eu queria falar um pouquinho do protocolo para depois voltar nisso. Vamos né? lá. Então, chegou no dia... Nós começamos a discutir isso e começamos entendemos que era da mesma forma que você tinha que ter uma estratégia para fechar, você deveria construir um protocolo de reabertura. Então, olhando a experiência desses países,
nós construímos um protocolo de abertura, né, e fizemos um comparativo entre os 7 países e o que nós tínhamos. O nosso seguramente é o mais rigoroso, são 42 medidas de segurança. Esse protocolo estava pronto há 75 dias atrás, né, e esse protocolo tinha uma primeira parágrafo dizendo se e quando as autoridades municipais ou estaduais decidirem pela reabertura, esta é a recomendação para o nosso setor, que nós precisávamos reabrir ordenado e também precisávamos organizar o setor como um todo, que como vice-presidente da Associação das Academias, eu precisaria que esse pessoal abrisse ordenado para dar segurança para o consumidor, né, que é o nosso, que nós precisamos cuidar disso. Quer dizer, a reabertura segura preserva o nosso negócio. Né? Fala um pouquinho dos protocolos. O cliente que chegar segunda-feira na Smart Fit ou na Biorritmo, o que acontece? Então, esse protocolo tomou como base um protocolo validado pela Universidade Rei Juan Carlos e por uma universidade inglesa. Depois nós incorporamos algumas práticas aqui, passamos por epidemiologistas da USP, por cientistas, para validar, dizendo, agrega isso, tira aquilo. Então, são 42 medidas, né? Então, dentre elas, assim, é um tapete na entrada, é a medida de temperatura, vamos dizer, o agendamento ou uma redução do número de frequentadores por horário, quer dizer, e essa redução que nós estamos praticando, Raquel, assim, se ela persistir por 4 ou 5 meses, o negócio se inviabiliza, né? É assim que a gente entende que, nesse primeiro momento, a segurança do nosso consumidor é fundamental. Então, a gente vai começar operando com prejuízo, mas com o máximo de segurança. Quantos por cento de capacidade? 30%? 30%. Perfeito. Né? O que você faz? Você tem, fora isso, álcool em cada muito próximo, vamos dizer, a cada 4, um aluno a cada 4 metros, que dá 2 metros de distanciamento entre pessoas, marcação de solo. Onde tem ar-condicionado, são 7 trocas de ar por hora, né? Isso é quase que um avião, né? Ou então ventilação cruzada natural. Né? A equipe toda treinada, nós produzimos cartilhas, os vestiários fechados, tá certo? Máquinas isoladas, uma sim, uma não. Ou seja, a gente garante, quer dizer, tem 42 medidas que dá para fazer eu chamo um apêndice aqui desse negócio, mas a gente garante, tá certo? E o mais importante disso, vídeos produzidos para as equipes e para os clientes. Por quê? Porque quem tem que fiscalizar o que nós estamos fazendo é o nosso cliente, dizendo, é desse jeito que nós estamos abrindo, né? Isso estavam combinados, isso como setor como um todo. E do outro lado, o nosso colaborador, todos os professores e todo esse time que cuida, que trabalha em academias, nas academias do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, receberam um vídeo de como proceder, de como trabalhar para que essa reabertura fosse segura. E foi um negócio engraçado, porque nós levamos esse protocolo para a prefeitura 70 dias atrás, porque a gente tinha essa preocupação. Falei, como é que se reorganiza uma cidade? Né? Então, conversando com os secretários municipais, aí eu queria fazer um elogio aqui ao nosso prefeito, né? Os prefeitos, junto com seus secretários, olhando para o protocolo, falou, peraí, né? Vamos fazer isso para todos os setores. Então, o nosso, há 70 dias atrás, acabou, né, de alguma forma, né, o prefeito, com muita sapiência, falou assim, é isso que nós temos que fazer na cidade. Então, em São Paulo, parece que hoje está virando, a cidade de São Paulo, pelo tamanho, acaba virando referência para o mundo de como reabrir, né, uma reabertura muito organizada, né, e ajuda a nos organizar também. Né? Edgar, então vamos olhar um pouquinho para trás. 4 meses fechados, você já consegue contabilizar o tamanho do prejuízo? Foi preciso demitir funcionários? Foi preciso suspender contrato de trabalho? Fechar lojas? A Smart Fit reabre menor ou não? Conta um pouco para a gente, assim, esse balanço. Teve um primeiro trimestre espetacular, né? O plano era, este ano, 240 lojas, uma a cada 16 horas, quer dizer, isso é um recorde a nível de mundo, né, em termos de rede própria. Nós fizemos 50 lojas no primeiro trimestre, tem 30 que estão prontas para reabrir, quer dizer, isso em algum momento ao longo desse ano, um momento adequado, certo? Essas lojas devem abrir, mas o momento agora é de preservação de caixa, né? Porque a gente não sabe efetivamente, tá certo? São 849, nós estamos falando, até ontem, das 849, 60 estavam abertas, Brasília fechou hoje, né? Pode abrir amanhã. Então, assim, para gerir uma empresa desse tamanho, para gerir qualquer empresa, você precisa entender, né, o que vai acontecer com o teu negócio. Quando você vai abrir, e a partir daí a gente consegue fazer as projeções. Como a gente não tem muito, né, essa visibilidade, o que a gente está fazendo é uma gestão muito disciplinada de caixa. 12 países, cada um
teve, vamos dizer, uma medida governamental, então teve lugar que, vamos dizer, que a gente não teve, vamos dizer, suporte do governo, vamos dizer, em termos de medida provisória, então nós bancamos do bolso, teve lugar que a gente bancou uma parte, o governo nos ajudou, teve lugar que aluguel, o governo e os proprietários de imóveis não cobraram aluguel. O que a gente pode dizer é que assim, a gente queimou de caixa 15% do que seria, vamos dizer, a nossa despesa normal, né? Como a gente tinha feito ano passado, né, um round de equity, capitalização da empresa, e tinha feito uma debenture, né, essa queima de caixa é uma queima muito pequena, né, e a empresa está muito sadia, né, e assim, gestão muito disciplinada, olhando, vamos dizer, esse próximo horizonte. O que a gente olha fora do Brasil, né, pós passar furacão, né? Isso era uma surpresa, porque a gente fica, quando está vivendo... Era o que eu ia te perguntar, os clientes, você está na expectativa que os clientes realmente voltem ou as pessoas vão ter mais receio no começo? Esse setor, no momento em que ele chegar a um novo normal, vai ser um normal de volume de utilização pelas pessoas parecido com o que a gente tinha antes da pandemia ou estamos diante de uma transformação? Então, Raquel, acho que tem uma transformação, nós vamos conversar sobre isso, mas assim, a gente olhando a fotografia da China, porque assim, toda segunda-feira, das 9 às 11, está esse grupo. Então, você fica olhando, o que aconteceu na China? Na primeira semana, 40% da frequência normal, ela foi crescendo, mas da quarta semana em diante, na China, começou a ter uma venda maior do que no ano anterior. Porque quem estava sedentário, com comorbidade, entendeu que a prática de atividade física era importante. Lógico que não houve uma queda de renda na China. Esse mesmo fenômeno se repetiu, vamos dizer, na Europa como um todo, na Alemanha, na Espanha. E nos Estados Unidos, por conta dos 3 trilhões de dólares injetados na economia, a renda média do menos favorecido, do sujeito que tinha renda mais baixa, aumentou. Então, dentro do nosso grupo está a Planet, que é, vamos dizer, a academia low cost dos Estados Unidos. São 12 milhões de clientes, 2.000 unidades. Eles estão vendendo 30% a mais esse ano que o ano passado, né? Eu não espero que esse fenômeno se repita no Brasil, porque a injeção de liquidez nos Estados Unidos foi brutal, né? E essa renda média desse pessoal, vamos dizer, que tinha menos renda, cresceu muito. Então, houve um aumento de consumo. Agora, tem uma mudança, né? Eu vou aproveitar aqui para dar uma notícia para o teu público, tem uma mudança. Há 2 anos, há 1 ano e meio atrás, há 2 anos atrás, a Smart foi uma disrupção, né? A Smart que era, como é que você entrega, e a gente precisava achar a frase, como é que democratiza um fitness de alto padrão, né? Ou seja, entregar o mesmo equipamento que você encontra numa Biorritmo, numas academias tops do Brasil, né? A um ticket de R$69. Então, essa foi a primeira disrupção. Mas isso não basta, né? Porque quando você começa a olhar o mercado, esse mercado está mudando, né? Eu brincando com o meu time, dizia assim, por que a Amazon comprou a Whole Foods, né? A Amazon comprou a Whole Foods porque ela, ao invés de entregar um item a cada 15, 20 dias, ela precisava recorrentemente estar em contato com o seu cliente. Então, quando o cara vai no supermercado, ele está em contato, aí você fala, você não quer pagar com o teu Prime, tem desconto, tem isso, tem aquilo. Então, nós entendemos que como organização, a gente não bastava só democratizar o fitness de alto padrão fisicamente. A gente precisaria estar presente na vida desse cara 24 horas por dia, né? E o avanço tecnológico ajudava muito isso. Então, começamos com aquela parte de squads, tá certo? Como é que melhora essa experiência, como é que você faz consulta de nutrição online, como é que você põe nutricionista para te ajudar. E a hora que a gente fechou as academias, nesse momento, o que a gente fez? A gente jogou o treino em casa, que já era, vamos dizer, nossa plataforma que iria para o ar de alguma forma, nós abrimos ela na América Latina inteira, entendendo que o melhor que a gente pode fazer como organização para fazer algum bem para a população como um todo, e não só os nossos clientes, foi abrir essa plataforma, já que a turma estava em lockdown ou isolada, para usar isso. E foi uma surpresa, nós batemos 15 milhões de usuários, 800 mil por dia, né? E aí começamos a agregar mais coisas, né? Como é que você dá personal para o Zoom, né? Como é que dá suporte para esses personagens, cuidar dos seus clientes à distância, né? E ontem, né, nós compramos, né, a maior plataforma de aulas digitais do país, que é o Queima Diária, né? Estou falando no teu programa, tá certo, né? Então a gente também hoje atinge a liderança dentro desse segmento, não é só
dentro vamos dizer, do treino físico, mas olhando para o 24 por 7. Foi como é que a gente ajuda o nosso cliente e a população a cuidar da saúde no 24 por 7. Mas essa aquisição você fez porque você está enxergando que estamos tendo uma mudança. As pessoas vão treinar mais em casa, por videoconferência, por Zoom, sozinhas. Então, 4% da população indo para a academia. Nos Estados Unidos são 20%. Né? E o pessoal usando, um Daily Burn tem lá 2,5 milhões de usuários, quer dizer, então é 1% da população americana. Então, assim, isso é um efeito que ele iria acontecer de qualquer forma, né? Perfeito. Eu acho que quando você isola o sujeito em casa, ele fala assim, quer saber uma coisa? Eu tenho tempo para fazer isso, deixa eu ver como é que eu me viro, porque eu não tenho. É lógico que o contato, o calor humano, encontrar as pessoas, né? Isso da Europa, depois que passou o furacão, as pessoas voltaram a, né, se reunir, mas não abandonaram, né, vamos dizer, porque a qualidade do serviço melhorou, né? Plataforma Zoom, Hangout, Webex e todas essas plataformas permitem isso aí também, né, falar, hoje não deu para ir, eu vou fazer um treino aqui, né? E preciso fazer um treino aqui porque eu preciso me cuidar. Então, essas coisas passaram a acontecer e qualitativamente os produtos melhoraram muito, né? As plataformas, a tecnologia ajudou muito, porque todo mundo passou a investir e falou, ó, tem demanda. A hora que tem demanda, né, tem oportunidade. A hora que tem oportunidade, todo mundo entra para fazer. Então, fica mais fácil também para a gente engatar o que nós temos de produto, e repetindo, são mais de 8 mil profissionais de educação física na América Latina como um todo, né, criando conteúdos. Né? Então, assim, como é que a gente entrega isso de formas diferentes? Edgar, queria falar um pouquinho dos seus clientes. Você mencionou isso no começo do programa, mas vamos voltar a esse ponto. Teve muita reclamação no Procon de gente com dificuldade para cancelar os planos na Smart Fit. Por quê e como que vocês estão tratando com esse cliente? Nós tivemos 800 reclamações, tá certo, dessa posição, né? Foi um momento, né? Acho que assim, isso sempre se exacerba dentro dessa posição, mas assim, primeiro estavam todos congelados, né? E nós não tínhamos equipe nenhuma, porque nós pusemos todo mundo em casa, né? E o que a gente faz, tá certo? No momento de reabertura, quer dizer, agora vai reabrir São Paulo, o sujeito recebe um e-mail dizendo que você quer manter isso congelado, né? Ou você pode cancelar, tá certo? A partir do momento, porque agora nós temos equipes dentro. Para poder fazer o cancelamento, isso. É isso? Então, assim, isso já aconteceu em outras praças, né? Sem ter uma média. A média de cancelamento dentro da rede é de 4%, 5%, de 4% ao mês, tá certo? Tem cancelamento por diversos motivos. A gente entende que uma parte da turma, isso já está acontecendo nas praças que nós abrimos, então Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul abriu, fechou, mas naquele momento, os primeiros dias, né, tem gente que está preocupado porque tem algum parente ou alguém em casa, tá certo? Mais velho, fala, eu não quero abandonar, tá certo? Porque eu tenho lá, de repente, um ticket de academia de um preço antigo e eu não vou abandonar isso, né? Mas também não quero frequentar porque eu tenho, né, comorbidade, alguma coisa assim. Então, isso é congelamento automático, né? Do outro lado, você tem gente que está sem renda, teve lá uma redução, perdeu o emprego, ou a renda familiar foi afetada, o sujeito, tá certo, tem outra prioridade e acaba também, então esse cancela, tá certo? Nós tivemos aí uma média de 10% a 12% de cancelamento, que era também esperado, porque se é 4% ao mês, nós estamos 90 dias fechados, isso fatalmente ia acontecer, né? Mas, assim, daí para você olhar dentro do Rio de Janeiro, olhar nas praças, nós zero de reclamação, né? Aliás, né, a única, porque 70%, 80% do setor cobrou, né? Cobrou, assim... Cobrou e disse que deixava o plano para depois, exato. Nós não temos esse negócio. Nós, no dia 15, interrompeu. Se você tivesse se matriculado no dia 14, você teria pago um dia de academia. Né? Isso até difícil de explicar, porque o sujeito falou, pô, mas cobrou R$2. Eu falei, então, porque os R$5, você entrou dia 14, ou entrou dia 13, dia 14, era um dia de plano, então você foi cobrado de um dia de plano, interrompe, quando você voltar, você vai voltar dia 15, vai ser um mês, se voltar dia 13, cobra 2 dias, depois vai... Então tem todo um sistema, quer dizer, que a gente consegue olhar para isso. Então, reclamação foi pontual e parou.
Edgar, eu vou desviar um pouquinho do nosso assunto para falar de um tema que está no noticiário, Tá? né? Não tem como a gente evitar. Você está sendo investigado no inquérito Sim. das fake news, Tá. acusado aí de financiar campanhas de notícias falsas, ataques ao Congresso. Como é que você vem respondendo a essas acusações? Porque eu primeiro sou contra fake news, né? Assim, até a gente é um pouco vítima. Ontem tinha lá tinha um perfil dizendo que nós estamos fechando as academias, né? Então, não dá para ser a favor, a gente é contra. Segundo, que eu nunca financei nem produzi qualquer tipo de fake news. O que efetivamente aconteceu é que houve um compartilhamento de um vídeo num grupo de WhatsApp de 30 pessoas, né? Esse vídeo explicava a reforma tributária PEC 45, que estava sendo discutida na Câmara, né? E aí cabe um parênteses, né? A gente entende, eu acho que tirando essa posição da reforma tributária, que afetava muito o setor de serviço, né? Porque aumentava muito o nosso ticket, subia aí 7, 8 pontos percentuais, o setor de serviço como um todo, educação, etc., etc., ia ser sobremaneira afetado, e diversas entidades estavam discutindo e compartilhando e discutindo esse assunto em grupos fechados, né? Então, é assim, a gente defendeu uma posição, né, que ia afetar, e que afetar muito mais que isso, porque quem paga o imposto não é o dono da empresa, é o consumidor. Então, em alguns adensamentos menos favorecidos, né, algumas regiões, assim, o ticket que nós íamos ter que subir para pagar essa diferença de imposto ia ser bastante grande. Então, Mas tinha uma mensagem ali, Edgar, falando: precisamos de dinheiro para financiar mensagens, para notícias marketear. contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Não, pelo amor de Deus. Eu acho que assim, eu tenho até uma outra posição, quer dizer, dentro desse negócio. Eu entendo, quer dizer, primeiro, do brilhantismo do trabalho do Rodrigo. O Rodrigo, se eu olhar as últimas 2 legislaturas, debaixo da presidência dele, né, se o Brasil hoje é um país diferente, né, se nós como empresa temos um valor maior, tá certo? Trouxemos recursos, inclusive, o ano passado, para fazer esse round de equity, é porque se passou uma reforma trabalhista, se passou uma reforma previdenciária, tá certo? Muita gente duvidava que isso fosse acontecer. Nós tivemos a PEC do teto dos gastos, nós tivemos aí um negócio que eu acho brilhante, quer dizer, isso é um presente que a Câmara deu, e agora o Congresso como um todo, né? Eu estou falando Câmara do Congresso, mas vai ser muito difícil, assim, 30 partidos, então precisa ter uma baita interlocução, muita gente nova no Congresso, para passar tudo isso. Passou a reforma do saneamento, 50% da população brasileira sem água, sem esgoto, e a gente ter isso como é que chama? Vai fazer uma baita diferença, o Brasil vai ser outro. Então, a gente tem uma profunda admiração. O que havia, tá certo, era uma discussão, e esse vídeo fazia alusão, tá certo? Esse vídeo e mais outros, Major Olímpio, do Everardo Maciel, do Marcos Sintra, explicando, tá certo, algumas discordâncias relativas, vamos dizer, à proposta da PEC 45, né? Que a gente entende que o presidente da Câmara é um sujeito sensível, tá certo? E que vai saber contemplar e vai fazer o melhor para o Brasil, né? Então, basicamente, é isso que aconteceu. Edgar, essa investigação toda chega a atrapalhar os negócios, essa pecha de empresário bolsonarista que você já refutou algumas vezes, acaba influenciando nos seus negócios? Tem gente que cancela a Smart Fit por causa disso. Como é que isso está afetando o seu negócio? Por até pontual, chegou a acontecer, não acontece mais, tá certo? É importante entender, né, que eu não tenho relacionamento com presidentes, eu tenho uma história que começou lá atrás, mas que não. Eu tive com ele uma vez no Palácio do Planalto, com o Gustavo Borges, tá certo? Pela CAD, tive 2 vezes na Fiesp, esse foi o contato que eu tive com o presidente da República. Então, é assim, eu como empresário torço para todo o governo dar certo, torço para o governo de São Paulo, torço para as prefeituras, torço para o governo federal, e acho que basicamente é isso, eu tenho que fazer o que eu faço de melhor, né? São 12 países, são 12 mil funcionários, né? São 2,7 milhões de clientes, são uma loja a cada 16 horas, então eu não tenho muito tempo e não é vamos dizer, que eu faço de melhor. O que eu faço de melhor é gerir minha equipe e meu time. Edgar, vou voltar um pouco aqui para o nosso tema central da reabertura. Você nos revelou aqui que está fazendo uma aquisição de uma plataforma online. Isso vai mexer estruturalmente? Você pretende reduzir o número de lojas ou não? Vocês vinham num ritmo de expansão muito grande antes da pandemia. Eu estou muito curiosa para entender se vai mudar a estrutura
estrutura do negócio? Não, não vai. Eu acho que assim, os dois, vamos dizer, os dois segmentos. Aliás, assim, se pegar, a gente trabalha, a Smart é uma coisa, a Bio é outra coisa, como é que chama? O que a gente chama dos micro-jeans que a gente tem também, que são treinos, treinos, vamos dizer, diferentes que a gente faz, que são os estúdios, são outra coisa. Tudo isso aqui é ferramenta para o sujeito melhorar a saúde, né? Uma coisa que a gente bom, estou respondendo para você, assim, é lógico que a expansão da Smart esse ano reduz por prudência, né? Nós tivemos expansão de 190 lojas, vamos fazer 240, né, entre próprias e franquia, nós temos um pouco de franquia, são umas 40 lojas, mas em função de não ter a certeza de quando reabre, assim, você não tem como projetar um fluxo de caixa exato para fazer. Então, provavelmente esse ano devemos fazer das 240 umas 80, 100 lojas. É isso que deve acabar acontecendo na América Latina como um todo, porque as lojas já estavam prontas, já estavam, vamos dizer, a 80%, então em algum momento a gente deve acabá-las, né? Quer dizer, 50 já foram inauguradas, o resto tem 30%, tem 30 prontas e 20 que estão aí a 80%. Então, isso deve ser concluído, né? E aí nós vamos, né, olhar, quando tiver tudo reaberto, entendendo, né, como é que está a nossa receita, né, como é que está o comportamento do consumidor, né, se a curva atenuou, se passou a pandemia, né, como é que isso volta, a gente volta à expansão. Funcionários, vocês tiveram que fazer demissões, suspender contratos de trabalho ou Sim, não? nós Como suspendemos foi? o contrato de trabalho. Nós usamos aqui no Brasil a 936, né, isso nos ajudou muito, né? Agora, voltando, a gente já está pondo a turma para trabalhar, né? Em alguns outros países, por exemplo, o México, a gente pagou. O México vive porque assim, o México mandou fechar tudo, né? E o governo não ajudou. Então, tem muita empresa fechando. Tá certo? Mas vamos dever, seguramente, no nosso setor, a gente deve ter um mercado menor, porque a renda deve cair na América Latina como um todo, né? Mas também uma oferta muito menor, porque muita gente está fechando porta. A gente deve, vamos dizer, o número de unidades no mercado deve voltar muito menor. O que, quem sabe, deu um equilíbrio, né, no nosso negócio. Edgar, vou fechar a nossa conversa com uma pergunta que eu tenho feito para quase todos os líderes empresariais que conversam aqui conosco. Que lição você aprendeu como gestor nessa crise? Porque é uma crise sem parâmetros, né, que a gente nunca experimentou. Que lição você vai carregar aí para a sua vida, para o seu trabalho? O que você aprendeu com essa pandemia? A gente não é Deus, né? A gente não é Deus, a gente planeja tudo num dia 1º de janeiro, no dia 10 de fevereiro, e que no dia 15 de março o mundo vira de ponta cabeça, então não tem controle nenhum, né? E uma coisa, nos primeiros 15, 20 dias, 25 dias, né, tudo que a gente planejou numa segunda, na terça estava diferente, na quarta estava diferente, porque era uma frase, acho que uma frase que eu sempre falo para o meu time, que essa crise não tem manual, né? Então, assim, a gente tem todo mundo muito bem intencionado, todo mundo tentando fazer o máximo para acertar, e o esforço da terça, se chega na quarta, ele não valeu nada, né? Porque agora a gente sai com uma curva de aprendizado de... Como que você aplica esse aprendizado de que você não é Deus, de que você não tem controle total sobre o seu negócio? Eu acho que, assim, eu sou muito ansioso, né? E o time também é muito proativo, né? Então, você quer fazer aquilo muito rápido, fecha aqui, mexe aquilo lá, arruma, e precisa dar um pouquinho de tempo para as coisas acontecerem. Quer dizer, por mais que você tente resolver, não está sob teu controle, porque é uma pandemia, né? Tudo acontece ao mesmo tempo, tem um monte de gente tentando acertar, um monte de coisa diferente. Em química, eu sou engenheiro químico, né? A gente fala de entropia, que o universo tende a um grau de desarranjo maior, né? Numa pandemia dessa, o desarranjo ele é brutal. Aquilo é um furacão no Caribe, voa carro, e você fala, como é que eu... Eu falei, calma, tá certo? Vai voltar ao normal, tá certo? As pessoas vão ser um pouco mais introspectivas, tá certo? E vai entender que a gente não controla o dia de amanhã, né? Então, assim, paciência, né? Segurança, saúde, respeito, né? E entender que a vida é assim, nós temos que viver com o que a gente tem.
né? Paciência, né? Acho que é uma grande lição que essa pandemia deixa para todos nós. A arte aí de ter paciência e saber lidar com um dia depois do outro. Edgar Corona, presidente da Biorritmo e da Smart Fit, muito obrigado pela sua participação aqui no CNN Líderes. Obrigado pela oportunidade. E a gente vai ficando por aqui. Para rever as entrevistas do nosso programa, basta entrar em www.cnnbrasil.com.br. Se preferir, acesse o canal da CNN Brasil no YouTube. Depois, é só clicar nos vídeos do CNN Líderes. Fique ligado e até a próxima.